Existe um lugar no planeta onde o tempo parece funcionar de forma diferente. Um lugar onde desertos gigantescos avançam silenciosamente, enquanto florestas escondem algumas das formas de vida mais raras da Terra. Um lugar onde tudo começou. Esse lugar é a África. A África não é apenas um continente. Ela é o nosso ponto de partida. Com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, a África é o segundo maior continente do planeta. São 54 países, cada um com sua própria identidade, história e cultura. Na Nigéria, por exemplo, mais de 500 línguas são faladas por uma população que ultrapassa 200 milhões de pessoas. E somando todo o continente, cerca de 1/3 das línguas do mundo estão aqui. Mas não é só diversidade cultural, é também um continente jovem. A maioria da população tem menos de 25 anos, uma geração inteira olhando para frente, enquanto carrega um passado milenar. Sob o solo africano, encontram-se algumas das maiores riquezas naturais da Terra: ouro, diamantes, cobre, recursos que moldaram impérios e também conflitos. A África é feita de contrastes, de abundância e desafios, de passado e futuro. Ao norte, o deserto do Saara domina o horizonte. Um oceano de areia tão vasto que parece não ter fim. Durante o dia, temperaturas que ultrapassam os 50 graus. À noite, frio intenso. Mas mesmo aqui, a vida encontra um caminho. E esse é um dos maiores segredos da África. Cerca de 25% de todos os animais terrestres do planeta vivem aqui. Entre eles, os lendários 5 grandes: leões, elefantes, leopardos, búfalos e rinocerontes. Mais do que números, isso é o espetáculo da sobrevivência. O rio Nilo corta o continente como uma artéria vital, levando vida através de desertos e savanas. A Cordilheira do Atlas se ergue ao norte, enquanto o Lago Vitória se espalha como um mar interior. Aqui, não existem 4 estações como estamos acostumados. A vida segue o ritmo das chuvas e da seca. Cada gota de água importa. E é nesse cenário que começa a nossa viagem, pelos lugares mais impressionantes da África. Serengeti, Tanzânia. Nossa jornada começa em um dos lugares mais emblemáticos de todo o continente africano. Um território que não apenas representa a África, mas traduz sua essência mais pura. No coração da África Oriental, esse vasto ecossistema se revela como um dos últimos lugares do planeta onde a natureza ainda dita suas próprias regras. Aqui, não existem limites visíveis. O Serengeti se estende por mais de 30 mil quilômetros quadrados, formando um território contínuo, onde a vida segue seu curso ancestral. Todos os anos,
esse cenário se transforma no palco de um dos maiores espetáculos naturais da Terra. Mais de 1 milhão de gnus, acompanhados por zebras e gazelas, cruzam essas planícies em uma jornada épica, guiados pelo ritmo das chuvas. Não é apenas migração, é um ritual antigo, repetido há milhares de anos, e a paisagem acompanha esse ciclo. Durante a estação seca, o solo se parte, a vegetação desaparece, e a savana assume tons amarelados, quase áridos. A água se torna escassa, e ao redor dela, a tensão cresce. Predadores se aproximam. A sobrevivência se intensifica. Mas então, as chuvas chegam, e com elas, a transformação. O que antes era seco e silencioso, se torna um imenso tapete verde que se estende até o horizonte, devolvendo vida a cada canto do ecossistema. Nesse território, os leões governam como reis incontestáveis. Mas são os guepardos que protagonizam algumas das cenas mais impressionantes, disparando pelas planícies em caçadas que parecem desafiar os limites da física. Ao amanhecer e ao entardecer, a luz pinta o céu em tons intensos, enquanto acácias solitárias recortam o horizonte e girafas caminham silenciosas pela névoa suave da manhã. O Serengeti não é apenas um parque nacional. É um palco vibrante. Um cenário onde, a cada instante, a vida e a morte dançam juntas, em um equilíbrio que sustenta este mundo selvagem há milênios. Cataratas Vitória, Zâmbia e Zimbábue. Na fronteira entre esses dois países, a natureza revela um de seus espetáculos mais arrebatadores. Ali, um rio inteiro se entrega ao vazio. As Cataratas Vitória rasgam a terra com um estrondo poderoso. Um som tão intenso que pode ser ouvido a até 40 quilômetros de distância. É o momento em que o rio Zambeze, após quilômetros de curso tranquilo, encontra uma fenda na crosta terrestre e se transforma. O que antes era serenidade vira força bruta. Uma imensa cortina d'água despenca por cerca de 108 metros, criando um impacto colossal. A queda levanta uma névoa que sobe até 400 metros de altura, formando um microclima único, capaz de sustentar uma floresta tropical exuberante em pleno coração da África. Não é por acaso que os povos locais deram a esse lugar um nome tão poético quanto preciso: a fumaça que troveja. Durante a estação das chuvas, a grandiosidade atinge seu auge. Aproximadamente 500 milhões de litros de água por minuto se lançam no abismo, em um fluxo incessante e ensurdecedor. E ainda assim, nenhuma imagem faz jus ao que acontece ali. É um cenário onde a água se transforma em nuvem, e o chão vibra sob os pés, como se a própria terra estivesse viva. Pirâmides de Gizé, Egito. No silêncio imenso do deserto, 3 gigantes de pedra calcária se erguem contra o céu, como sentinelas de um passado que ainda intriga o presente. Mais do que monumentos, elas desafiam não apenas o tempo, mas os limites da nossa própria compreensão sobre o mundo antigo. Entre elas, a mais imponente é a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Kelps. Com altura equivalente a um edifício de cerca de 40 andares, ela dominou a paisagem da humanidade por quase 4.000 anos, como a construção mais alta já erguida pelo homem. Mas sua verdadeira grandiosidade vai além do tamanho.
o que realmente surpreende é sua precisão quase perfeita. A base da pirâmide é nivelada com um erro de apenas 2 centímetros ao longo de aproximadamente 230 metros. Uma proeza extraordinária mesmo para os padrões da engenharia moderna. E então, vêm os detalhes. Cada bloco de pedra, alguns com peso comparável ao de 3 carros atuais, foi talhado e posicionado com uma exatidão impressionante. Um trabalho tão refinado que ainda hoje desafia as tecnologias contemporâneas. Diante disso, surge uma pergunta inevitável: como uma civilização tão antiga foi capaz de alcançar um nível tão avançado de precisão? Séculos se passaram e o mistério permanece vivo. Com o auxílio de novas tecnologias e métodos de investigação, pesquisadores continuam explorando essas estruturas milenares, revelando pouco a pouco segredos que ficaram ocultos por milhares de anos. Ilha Seychelles. No coração do Oceano Índico, 115 ilhas surgem do azul profundo como pedaços de um paraíso que o tempo esqueceu. Um arquipélago onde cada paisagem parece intocada, quase irreal. Sua origem remonta a uma história antiga e poderosa. As Seychelles foram moldadas por uma longa dança entre o fogo e a vida marinha, resultado de ciclos milenares de atividade vulcânica e formação de corais. Mais do que belas, elas são relíquias vivas do planeta. Mas é sob a superfície que outro espetáculo começa. As barreiras de coral revelam um universo oculto, vibrante e pulsante, onde mais de 1000 espécies de peixes convivem em perfeita harmonia. Em terra, a sensação é de voltar no tempo. As tartarugas gigantes, semelhantes às das Ilhas Galápagos, caminham lentamente pelas ilhas, sobreviventes de eras antigas, que desafiaram a extinção e permanecem como símbolos vivos da resistência e da natureza. E então, as praias. Lugares como Ancy-Lázio e Ancy-sur-Darjan simplesmente escapam das palavras. São cenários de uma beleza quase inacreditável, onde o mar cristalino encontra formações únicas de granito, esculpidas pelo vento e pelas ondas ao longo de milhões de anos. Verdadeiras esculturas naturais. Mais adentro, a floresta tropical revela outro tipo de riqueza. Um refúgio de biodiversidade rara, onde florescem orquídeas selvagens de baunilha, plantas carnívoras endêmicas e antigas árvores de canela, que liberam no ar um perfume sutil e marcante. Seychelles não é apenas um destino, é um encontro entre a história da Terra e a perfeição da natureza. Chefchaouen, Marrocos. Aninhada entre as montanhas do Rif, no norte do país, a cidade de Chefchaouen parece desafiar tudo o que se espera da arquitetura tradicional. Ali, o comum simplesmente não existe. Cada parede, escada e viela é envolvida por diferentes tons de azul, como se a cidade inteira tivesse sido mergulhada no próprio céu. Essa identidade única nasceu em 1942, quando judeus expulsos da Espanha encontraram refúgio na região e trouxeram consigo o costume de pintar suas casas de azul,
uma cor que simboliza o divino e o infinito. Com o passar do tempo, a cidade se transformou em um verdadeiro labirinto tridimensional. Ruas estreitas se cruzam por todos os lados, enquanto degraus marcados pelos anos conduzem a terraços que se abrem sob um vasto mar de telhados azulados. Pela manhã, a luz do sol percorre as paredes e cria jogos de sombra e brilho que mudam a cada instante. É nesse cenário que a vida acontece. Artesãos exibem seus tapetes coloridos e moradores mais antigos se reúnem nas praças, mantendo vivas as tradições locais. Chef Shawen vai além de um simples destino. É uma obra de arte viva, um experimento urbano que atravessa séculos e continua encantando o mundo há mais de 500 anos. Parque Nacional dos Vulcões, Ruanda. Na fronteira entre Ruanda e o Congo, 8 vulcões se erguem como sentinelas antigas da paisagem, formando um cenário de força geológica e vida rara. É nesse território extremo que se escondem os últimos gorilas da montanha do planeta, sobrevivendo em um dos ecossistemas mais frágeis e extraordinários da Terra. Esses gigantes habitam as densas florestas de bambu que cobrem as encostas vulcânicas, em altitudes que chegam a cerca de 3.000 metros, onde o ar é mais rarefeito e a neblina constante envolve a vegetação. Entre eles estão os machos dominantes, conhecidos como silverbacks, capazes de levantar até 800 quilos com um único braço. Apesar de sua força impressionante, passam grande parte do tempo em comportamento cuidadoso e protetor, ensinando os mais jovens a se alimentar, especialmente a colher brotos de bambu. Há apenas algumas décadas, trilhas como essas eram percorridas por viajantes esporádicos. Hoje, são os guardas florestais que seguem esses mesmos caminhos, dedicando suas vidas à proteção desses gigantes gentis, que compartilham cerca de 98% do DNA humano. No fim, este é um dos poucos lugares do planeta onde a natureza ainda dita as regras, e o ser humano permanece apenas como um visitante dentro do reino dos gorilas. Deserto do Saara. Hoje, o deserto do Saara é seco, vasto e implacável. Uma imensidão de areia e rocha, um oceano sem água, que se estende por um território comparável ao dos Estados Unidos. O deserto do Saara é mais do que um deserto. É uma imensidão viva, em constante transformação. As dunas se comportam como ondas, movem-se lentamente, avançando centímetros a cada dia, redesenhando a paisagem e apagando qualquer pegada deixada por quem ousa atravessá-las. Durante o dia, o sol transforma esse mar de areia em uma fornalha que ultrapassa os 50 graus Celsius. Mas quando a noite cai, o cenário muda drasticamente. As temperaturas despencam para abaixo de zero, revelando a face extrema desse ambiente. E sob esse território aparentemente estéril,
repousa um segredo surpreendente. Arqueólogos encontraram vestígios de antigos lagos e rios, evidências de um passado distante em que o Saara era verde e pulsante. Mesmo nesse cenário hostil, a vida persiste. Os tuaregues, povos nômades do deserto, cruzam essas vastidões há gerações. Suas caravanas avançam por dias, através do nada, guiadas por conhecimentos ancestrais, transmitidos ao longo do tempo. E no silêncio absoluto que domina o Saara, o vento se torna narrador. Ele sussurra histórias antigas, ecos de civilizações esquecidas, enterradas sob camadas de areia acumuladas ao longo de milênios. Cabo Verde. A cerca de 500 quilômetros da costa africana, um arquipélago formado por 10 ilhas emerge das águas do Atlântico como um conjunto disperso de terras moldadas pelo oceano e pelo tempo. Este território singular representa um ponto de encontro entre 3 continentes, onde a cultura africana se entrelaça com influências europeias e sul-americanas, criando uma identidade única no meio do oceano. Aqui, o mar não moldou apenas o contorno das ilhas, mas também a própria alma de seu povo, marcando ritmos, costumes e formas de viver ao longo dos séculos. Na Ilha do Fogo, um vulcão ativo se impõe na paisagem, atingindo 2.829 metros. Em suas encostas, os moradores cultivam café e vinhedos em solos vulcânicos, onde a lava da erupção transformou destruição em fertilidade, criando novas camadas de terra rica para o cultivo. Na Ilha de Sal, o cenário muda completamente. Suas praias amplas se tornaram um verdadeiro paraíso para os surfistas, onde o mar aberto desenha ondas constantes sobre a areia clara. Das praias às montanhas, das salinas aos vulcões, cada ilha do arquipélago revela uma face diferente da África Atlântica, compondo um mosaico de paisagens, culturas e histórias que se desdobram em meio ao oceano. Delta do Okavango, Botsuana. No coração da África Austral, em Botsuana, existe o fenômeno que desafia a lógica dos rios, o Delta do Okavango. Aqui, um rio simplesmente se recusa a encontrar o mar. Em vez disso, ele se dispersa no vasto deserto do Kalahari, criando um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta. O delta pulsa como um organismo vivo. Ele se expande e se contrai no ritmo das estações, transformando cerca de 15.000 quilômetros quadrados de terra árida em um grande labirinto de água, vida e movimento. Tudo começa a milhares de quilômetros dali. As águas chegam vindas de Angola por volta de junho, justamente quando o Kalahari enfrenta o auge da estação seca. Lentamente, o delta se enche, dando origem a uma rede dinâmica de canais e lagoas. Nesse processo, a água se infiltra pela areia, passando por um sofisticado sistema natural de filtragem que a purifica. Esse ambiente molda comportamentos únicos. Hipopótamos escavam canais que acabam se tornando verdadeiras autoestradas para os peixes, enquanto leões, em uma adaptação surpreendente, aprenderam a nadar para caçar nas áreas alagadas. Mas o ciclo nunca para. Quando as águas recuam,
deixam para trás poças isoladas, onde crocodilos aguardam, pacientemente, a próxima inundação que trará nova vida ao delta. O Okavango não é apenas um lugar, é um espetáculo contínuo de transformação, onde a água desafia o deserto e vence. Cairo, Egito. Cairo é mais do que uma capital. É um testemunho vivo de milênios de história, onde o passado não está apenas preservado, mas pulsa em cada esquina. Um verdadeiro tesouro da antiguidade que continua a se reinventar, sem jamais perder sua essência. Nos limites da cidade, as imponentes pirâmides de Gizé se erguem como guardiãs do tempo, enquanto no coração urbano, o vibrante Khan el-Khalili mergulha visitantes em um turbilhão de cores, aromas e sons. Entre esses extremos, o Cairo oferece uma imersão profunda e autêntica na cultura egípcia. Um dos seus maiores símbolos culturais é o Museu Egípcio, que abriga uma coleção impressionante de relíquias antigas, incluindo a icônica máscara funerária de Tutankhamon, uma das peças mais reconhecidas da história da humanidade. Mas o Cairo vai além de seus monumentos. A cidade é um verdadeiro caldeirão cultural, onde influências cristãs, coptas e islâmicas se entrelaçam, moldando sua arquitetura, seus costumes e o cotidiano de seu povo. E mesmo diante da modernização, tradições continuam vivas. O ritual do café turco e os passeios de feluca pelo rio Nilo permanecem como experiências essenciais, pequenos momentos que conectam o presente a um passado milenar. No Cairo, o tempo não passa, ele se acumula, se revela e convida você a fazer parte da sua história. Parque Tsavo, Quênia. Na imensidão da savana queniana, estende-se um território do tamanho da Bélgica, um cenário vasto que carrega em si uma história contínua de resiliência e sobrevivência. O Parque Tsavo divide-se em dois grandes reinos, leste e oeste, separados por uma ferrovia construída em 1898. Uma linha de aço que corta a paisagem como uma fronteira artificial dentro do mundo selvagem. No coração do parque, o rio Galana corre como uma artéria vital, atravessando a Terra Vermelha e desenhando uma fita de vida em meio à aridez da paisagem. Os elefantes de Tsavo se tornam ainda mais icônicos por sua coloração. Ao se cobrirem de poeira, suas peles se tingem com o tom da própria terra, fundindo-se visualmente ao ambiente que habitam. Espalhadas pelo território, formações de lava antiga, fluxos pré-históricos solidificados, esculpem o cenário quase lunar, onde apenas as espécies mais adaptadas conseguem resistir às condições extremas desse vasto e implacável ecossistema. Montanha Simien, Etiópia. Ao norte do país, a paisagem se rompe em cânions profundos e dramáticos, onde a terra parece ter sido rasgada em camadas sucessivas de rocha e tempo. Desses abismos,
os Montes Simien emergem do Planalto africano como uma verdadeira fortaleza natural, imponente e isolada. Essa cadeia montanhosa abriga um dos ecossistemas mais raros do planeta. O único lugar do mundo onde os geladas, macacos de peito vermelho, vivem em liberdade, reunidos em grupos que podem chegar a cerca de 800 animais, movimentando-se pelas encostas como uma sociedade selvagem altamente organizada. A paisagem atinge altitudes impressionantes, ultrapassando os 4.000 metros, onde se encontra o Ras Dashen, o pico mais alto da África. Ao longo de aproximadamente 40 milhões de anos, a erosão esculpiu a rocha vulcânica, moldando pináculos e torres naturais que se destacam contra o céu como esculturas monumentais. Pela manhã, as nuvens sobem dos vales e envolvem as montanhas, criando um mar de névoa que engole picos e ravinas, ocultando um dos lugares mais extraordinários e isolados do mundo. Lago Malawi, Malawi. No coração da África, esconde-se um verdadeiro mar interior, um imenso corpo de água doce isolado do mundo exterior. Esse lago contém mais espécies de peixes do que todos os mares da Europa e da América do Norte juntos. Suas águas se estendem por 580 quilômetros, tocando as fronteiras de 3 nações e formando um dos maiores sistemas lacustres do planeta. Dentro dele, cerca de 1.000 espécies de peixes de água doce evoluíram em isolamento, moldadas por um ambiente único e altamente especializado. A água, de uma transparência impressionante, permite que a luz solar penetre até 20 metros de profundidade, iluminando esse mundo escondido. Ao longo de suas margens, comunidades humanas constroem há cerca de 800 anos suas vidas em torno desse imenso mar de água doce. Nesse local único, as técnicas de pesca permaneceram praticamente inalteradas ao longo dos séculos, preservando um modo de vida profundamente ligado ao lago. Madagascar. Uma ilha colossal, comparável em tamanho à França, que se desprendeu do continente africano há cerca de 160 milhões de anos, transformando-se em um dos mais extraordinários laboratórios naturais de evolução do planeta. Isolada por milênios, essa linda ilha deu origem a formas de vida que simplesmente não existem em nenhum outro lugar da Terra. Entre elas, os fascinantes lêmures, sobreviventes da grande extinção que eliminou os dinossauros. Esses primatas únicos percorrem tanto densas florestas tropicais quanto áridos desertos espinhosos. Na paisagem, destacam-se os icônicos baobás da chamada Avenida dos Baobás, erguendo-se como colunas vivas em direção ao céu. Seus troncos monumentais funcionam como reservatórios naturais, capazes de armazenar até 120 mil litros de água. Uma estratégia vital para sobreviver em ambientes extremos. Mais ao norte, nas formações conhecidas como florestas de pedra de Tsingy, o cenário se transforma em um labirinto de rochas afiadas e cavernas ocultas. Ali, em regiões ainda pouco exploradas, a natureza guarda segredos, espécies desconhecidas que permanecem à espera de serem reveladas.
Cidade do Cabo, África do Sul. Cidade do Cabo é um lugar onde a geografia cria espetáculo. Aqui, dois oceanos se encontram, e nesse encontro de forças, uma cidade se firma entre o mar e as montanhas, como se estivesse suspensa entre mundos. Aos pés da imponente Table Mountain, a cidade se estende. Essa gigantesca fortaleza de rocha domina o horizonte e define a paisagem com sua presença inconfundível. Mas a montanha não é apenas cenário. Ela molda o próprio clima. Nuvens se formam e deslizam por suas encostas, como um véu em movimento, criando um espetáculo natural singular. Ao longo da costa, outro fenômeno impressionante acontece. As águas frias do Oceano Atlântico colidem com as correntes quentes do Oceano Índico, especialmente na região do Cape Point, dando origem a um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta. Essa grande abundância de vida se revela de forma surpreendente. Pinguins africanos habitam praias a poucos quilômetros do centro urbano, enquanto baleias francas austrais chegam até essas águas para dar à luz seus filhotes, transformando o litoral em um verdadeiro berçário natural. E ainda hoje, a conexão com o passado permanece viva. Estradas panorâmicas serpenteiam pela costa, revelando baías escondidas onde pescadores continuam lançando suas redes, repetindo gestos que atravessam gerações. A Cidade do Cabo não é apenas um destino. É um encontro entre oceanos, histórias e paisagens. Um lugar onde a natureza e a cultura coexistem em perfeita harmonia. Abu Simbel, Egito. Na região da Núbia, que marca a extremidade meridional do Antigo Egito, ergue-se um monumento de poder esculpido diretamente na montanha, como se a própria rocha tivesse sido moldada para eternizar a autoridade de um império. Diante do Nilo, 4 estátuas de Ramsés II, com cerca de 20 metros de altura, foram talhados na rocha viva há aproximadamente 3.000 anos. Eles dominam a paisagem, representando o faraó sentado no trono, ladeado por figuras menores que simbolizam sua esposa Nefertari, a rainha-mãe e seus filhos, compondo uma cena de hierarquia divina em pedra. O interior do templo se estende por 61 metros dentro da montanha. Suas paredes narram as vitórias militares de Ramsés II. De forma extraordinária, 2 vezes por ano, em 22 de fevereiro e 22 de outubro, os primeiros raios do sol atravessam o corredor do templo e iluminam em sequência as estátuas dos deuses. Esse alinhamento astronômico não é acidental. As datas coincidem com o início da estação de plantio e com o aniversário de Faraó, transformando o templo em um verdadeiro calendário cósmico.
Cratera Ngorongoro, Tanzânia. No coração da África Oriental, a cratera de Ngorongoro revela um dos cenários mais impressionantes do planeta. Há cerca de 3 milhões de anos, um vulcão colossal colapsou sobre si mesmo, dando origem à maior caldeira vulcânica intacta do mundo. Dentro dessa imensa formação natural, estende-se um ecossistema fechado de aproximadamente 260 km², cercado por paredes que se elevam até 600 metros de altura, como um gigantesco anfiteatro esculpido pela própria terra. Cerca de 25 mil animais habitam a cratera e raramente saem dela, vivendo em um ambiente quase isolado. As paredes da caldeira retêm a umidade, criando um microclima único que sustenta uma biodiversidade extraordinária. No centro, as águas se acumulam no Lago Magadi, onde bandos de flamingos tintam a paisagem com tons vibrantes de rosa. Um espetáculo que parece surreal. E nas bordas da cratera, a floresta nebulosa sustenta uma população única de elefantes, conhecidos por suas presas de proporções impressionantes. Ngorongoro não é apenas uma cratera, é um mundo à parte. Um sistema vivo, isolado e perfeitamente equilibrado, onde a natureza opera em sua forma mais pura e intensa. Danakil, Etiópia. No extremo da depressão de Danakil, um dos lugares mais inóspitos do planeta, a Terra revela sua face mais primitiva, quase como se estivéssemos observando o próprio nascimento do mundo. Este lugar está situado no ponto mais baixo da África, a cerca de 125 metros abaixo do nível do mar. Essa região desafia qualquer noção de habitabilidade. O calor é implacável, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius, enquanto o solo respira, liberando gases tóxicos e ácidos que pintam a paisagem em tons intensos. Geysers de enxofre irrompem do subsolo, formando poças borbulhantes que mudam de cor ao longo do dia, como se estivessem vivas. Tudo ali parece em constante transformação. Mas o que torna esse lugar ainda mais extraordinário está sob seus pés. É ali que 3 placas tectônicas se afastam lentamente, rasgando o continente africano e redesenhando sua geografia em tempo real. A depressão de Danakil não é apenas um deserto. É um vislumbre cru e fascinante das forças que moldam o nosso planeta e, talvez, o universo. Montanhas Drakensberg, África do Sul. Cortando a África do Sul como uma imensa espinha dorsal, essa cadeia montanhosa se estende por cerca de 1.000 quilômetros, elevando-se até impressionantes 3.482 metros de altitude. As Montanhas dos Dragões, como também são conhecidas, guardam em suas rochas mais de 200 milhões de anos da história da Terra. Entre seus desfiladeiros, um espetáculo grandioso se revela,
as cataratas Tugela despencam por 948 metros em 5 quedas sucessivas, transformando-se em névoa antes mesmo de tocar o solo, como se a água desaparecesse no ar. Mas não é apenas a geografia que conta histórias. O povo San deixou registrado neste cenário cerca de 35 mil pinturas rupestres, retratando cenas de caça e rituais xamânicos, ecos de uma espiritualidade ancestral preservada nas rochas. Aqui, o clima muda drasticamente a cada 1000 metros de altitude. Nas regiões alpinas, plantas raras resistem a temperaturas abaixo de zero, enquanto, nos vales, leopardos silenciosos se deslocam entre florestas densas, mantendo vivo o equilíbrio selvagem deste ambiente único. Ilhas Maurício. A cerca de 2.000 quilômetros da costa africana, uma ilha de origem vulcânica emerge no meio do Oceano Índico, formando um dos cenários naturais mais surpreendentes do planeta. Em apenas 1.865 quilômetros quadrados, Maurício concentra uma diversidade impressionante, onde a natureza parece desafiar os limites da imaginação. Ao redor da ilha, uma barreira de coral, com cerca de 150 quilômetros de extensão, cria uma imensa lagoa natural, lar de mais de 430 espécies de peixes tropicais. O ritmo dos dias é regido pelas marés. Na medida que o mar se move, expõe seus segredos. Mantas gigantes deslizam pelas águas, enquanto peixes-papagaio transformam o fundo do oceano em um cenário vivo, repleto de cores em movimento. Na região de Le Morne, um fenômeno único chama a atenção: a chamada cachoeira submarina. Trata-se de uma impressionante ilusão de ótica, onde as correntes e o relevo criam a sensação de que o oceano está sendo sugado para um abismo infinito. E quando o sol começa a se despedir, a montanha de Le Morne Brabant projeta sua sombra sobre o mar, encerrando o dia com a mesma tranquilidade que define este paraíso isolado. Lago Nakuru, Quênia. No coração do Vale do Rift, um lago extraordinário transforma suas águas em um espelho vivo de tonalidade rosada, uma superfície pulsante que parece respirar com a natureza. O Lago Nakuru se estende por cerca de 45 quilômetros quadrados e, em determinados períodos, recebe até 2 milhões de flamingos, que cobrem sua extensão e o transformam em um espetáculo natural de cor e movimento. Ao redor desse ecossistema vibrante, a vida selvagem também se organiza em harmonia. Rinocerontes negros e brancos percorrem as áreas das acácias. Babuínos escalam os penhascos com agilidade. E búfalos cruzam as vastas pradarias em busca de alimento. O lago, porém, não permanece estático. Seu nível de água varia conforme as estações. Quando ele recua, o cenário se transforma mais uma vez. Milhares de pelicanos se juntam aos flamingos, formando uma coreografia natural de asas brancas e rosadas sob a superfície do lago. Um dos espetáculos mais marcantes da vida selvagem africana. Reserva Natural de Bwindi, Uganda.
Na impenetrável floresta de Wind, o tempo parece seguir uma lógica própria, fluindo em um ritmo distinto do resto do mundo. Ali, cada instante se dilata, como se a vida obedecesse a um compasso antigo e silencioso. A floresta se estende por 321 km², cobrindo as encostas de antigos vulcões e abrigando cerca de 400 exemplares de gorilas da montanha, que se movem entre a vegetação densa como sombras vivas. O ar é tão saturado de umidade que nuvens e névoa se confundem, apagando a linha entre o céu e o solo. Nesse ambiente úmido e ancestral, as árvores parecem carregar milênios de existência. Elas crescem e se entrelaçam, formando um labirinto vertical. Nesse cenário extraordinário, 350 espécies de pássaros constroem seus ninhos entre galhos, musgos e raízes suspensas. Os gorilas, por sua vez, passam os dias se alimentando de 142 espécies diferentes de plantas. Os pigmeus, que tradicionalmente habitavam essa floresta, conheciam cada trilha e cada segredo da mata. E esse saber profundo permitiu aos primeiros pesquisadores estudarem os gorilas em seu habitat natural. Ao amanhecer, o canto dos pássaros tecelões se mistura aos chamados dos gorilas, que ecoam pelos vales e preenchem a floresta com uma sinfonia viva de sons primordiais. Marrakech, Marrocos. Marrakech é uma cidade que não se explica, ela se sente. Sua história não está apenas nos livros, mas no ar, nos sons e nos perfumes que envolvem cada rua. No coração dessa experiência está a Praça Jemaa El Fna, onde cerca de 100 mil pessoas cruzam diariamente a Medina, dando vida a um cenário que se transforma constantemente do amanhecer ao pôr do sol. Durante o dia, o ambiente é incrivelmente sensorial. Encantadores de serpentes hipnotizam multidões, enquanto vendedores de especiarias espalham cores e aromas intensos pelo ar. Ao redor, os tradicionais souks se desdobram em um vasto labirinto com mais de 3.000 lojas, onde artesãos moldam couro e metal. Mas é ao entardecer que Marrakech revela outra face. À medida que o sol desaparece, a praça se enche de fumaça vinda das cozinhas ao ar livre, criando uma atmosfera quase mágica. Nesse cenário, contadores de histórias reúnem multidões ao seu redor, narrando lendas em árabe e berbere, mantendo viva uma tradição que atravessa séculos. Marrakech não é apenas um destino, é uma experiência viva, onde cada som, cada cheiro e cada encontro contam uma história. Masai Mara, Quênia. No sudoeste do Quênia, a paisagem se abre como um vasto palco natural, um verdadeiro teatro da vida selvagem, onde não existem fronteiras. Entre árvores solitárias, leopardos se mantêm ocultos, enquanto manadas de elefantes cruzam a paisagem seguindo rotas ancestrais, repetidas geração após geração. Mas a savana guarda segredos que vão além da vida animal.
Há séculos, o povo Masai vive em harmonia com esse ambiente, compartilhando as planícies com leões e guepardos em uma coexistência moldada pelo tempo. Ao amanhecer, balões de ar quente sobem silenciosamente sobre a imensidão dourada, revelando um mosaico vibrante de vida e movimento. Quando a noite cai e a savana finalmente silencia, algo se torna claro. Deste canto da África, o tempo parece não ter pressa. Ele continua a fluir exatamente como fazia há milhares de anos atrás. Grande Esfinge de Gizé, Egito. No vasto deserto egípcio, ergue-se uma figura lendária, corpo de leão, rosto humano, que observa, impassível, a passagem dos milênios. Esculpida diretamente na rocha calcária, a esfinge emerge da areia como um enigma eterno. Há cerca de 4.500 anos, seu olhar permanece fixo no horizonte, testemunhando o nascer e o declínio de civilizações inteiras. Com a altura de um edifício de 6 andares, essa colossal estrutura monolítica desafia o tempo, o vento e o esquecimento. Mesmo marcada pelas cicatrizes da história, o nariz desaparecido, a barba cerimonial perdida e até os danos atribuídos às campanhas de Napoleão Bonaparte, sua presença continua imponente, quase intocável em sua majestade. E ainda hoje, o mistério persiste. Sob suas enormes patas, arqueólogos acreditam que possam existir câmaras ocultas, ainda não exploradas, segredos enterrados que transformam a esfinge em um guardião eterno dos enigmas da antiguidade. Sossus Vlei, Namíbia. No coração da Sossus Vlei, no deserto da Namíbia, considerado o deserto mais antigo do mundo, a paisagem é esculpida pelo vento. O resultado é um oceano de areia em constante movimento, formado por cristas e vales que se estendem por impressionantes 32 mil quilômetros quadrados. É nesse cenário extremo que surge Dead Vlei, um lugar que conta em silêncio uma história poderosa de vida e morte. Ali, os esqueletos de antigas acácias, mortas há aproximadamente 900 anos, permanecem erguidos, apontando para o céu como testemunhas do tempo. O calor implacável do sol cozinhou o solo, até transformá-lo em uma espécie de cimento natural, preservando esses troncos, onde o passado permanece intacto. Ao amanhecer, o espetáculo ganha novas formas. As sombras alongadas recortam as dunas, criando contrastes dramáticos, enquanto os oryx, antílopes adaptados ao deserto, cruzam a areia, deixando pegadas que logo desaparecem, como se nunca tivessem existido. E quando a noite chega, um fenômeno silencioso traz vida ao deserto. A névoa vinda do Oceano Atlântico avança lentamente pelo interior, fornecendo a umidade necessária para a sobrevivência de criaturas que aprenderam a viver com apenas algumas gotas de água por ano. Sossus Vlei é mais do que um deserto. É uma obra-prima do tempo, onde a vida resiste, a morte permanece visível e o vento nunca para de esculpir a eternidade.
Monte Kilimanjaro, Tanzânia. Erguendo-se isolado sobre as vastas planícies da Tanzânia, um colossal gigante de rocha e gelo domina o horizonte africano como uma presença solitária e imponente. Com seus 5.895 metros de altitude, o Kilimanjaro se impõe como o ponto mais alto do continente e o único lugar na África onde a neve persiste mesmo sob a proximidade do Equador. Diferente de outras grandes montanhas, ele não pertence a uma cadeia. Trata-se de um vulcão isolado que emergiu do nada, moldando sozinho seu próprio território vertical. Ao longo de sua ascensão, o Kilimanjaro revela uma sequência impressionante de 5 zonas climáticas distintas. Na base, plantações de café dão lugar a densas florestas tropicais. Acima delas, surgem charnecas e, mais adiante, desertos de alta altitude, até alcançar o topo gelado. No cume, porém, o cenário é de urgência. As geleiras que coroam a montanha estão desaparecendo rapidamente. Perderam cerca de 85% de sua massa em apenas um século. E cientistas alertam que podem desaparecer completamente até 2050. Todos os dias ao meio-dia, nuvens envolvem o topo da montanha como um véu em movimento, criando um fenômeno tão regular que serve como um relógio natural para as comunidades que vivem nas vilas abaixo, guiando o ritmo da vida ao redor desse gigante africano. Templo de Luxor, Egito. No coração do antigo Egito, uma majestosa avenida de esfinges se estende por cerca de 3 quilômetros, conectando 2 dos mais importantes templos da civilização egípcia, o Templo de Luxor e o Templo de Karnak. Ao adentrar o complexo de Luxor, o visitante é envolvido por um corredor monumental, formado por colunas que alcançam 30 metros de altura. Mais do que grandiosas, essas estruturas foram cuidadosamente projetadas para interagir com a luz do sol, funcionando como um verdadeiro calendário ritual, onde luz e sombra marcavam o tempo sagrado. O eixo do templo não foi construído ao acaso. Ele apresenta uma inclinação precisa de 13 graus em direção a Karnak, criando um alinhamento simbólico que estabelece um corredor espiritual entre os 2 santuários. Mais do que apenas templos, o complexo de Luxor é uma celebração da fé, do poder e da política, reafirmando a ligação entre o divino e o governo no Egito Antigo. Parque Kruger, África do Sul. No Parque Nacional mais antigo da África, uma imensidão de cerca de 2 milhões de hectares pulsa com vida. Um território onde cada canto revela uma história contínua de sobrevivência. O Kruger abriga impressionantes 147 espécies de mamíferos, que circulam livremente por 6 ecossistemas distintos. Entre eles, os imponentes baobás dominam a paisagem, árvores ancestrais que já testemunharam muito da história africana. Enquanto isso, guardas florestais percorrem o território seguindo rastros quase invisíveis,
aplicando técnicas herdadas dos primeiros caçadores, numa conexão viva entre passado e presente. Sob a superfície, outra civilização prospera. Os cupins constroem verdadeiras cidades subterrâneas, alterando o pH do solo e criando microambientes, onde apenas certas espécies vegetais conseguem florescer. Acima delas, leopardos escondem suas presas entre os galhos, mantendo o equilíbrio silencioso da cadeia alimentar. Os elefantes, por sua vez, se comunicam de forma quase imperceptível, emitindo infrassons que percorrem quilômetros através do solo. Mensagens que atravessam a terra como ecos invisíveis. E a cada amanhecer, o sol revela um novo capítulo dessa narrativa selvagem. A luz se espalha lentamente pela savana, despertando a vida e restaurando a antiga ordem natural, onde cada criatura ocupa o seu lugar. Mar Vermelho. O Mar Vermelho é muito mais do que uma imensa extensão de água. É um capítulo vivo da história geológica da Terra. Localizado na Península Arábica, esse mar carrega em suas profundezas as marcas de uma transformação continental. Sob sua superfície, revela-se um verdadeiro museu de biodiversidade marinha. Ao longo de aproximadamente 2.000 quilômetros, sua barreira de corais abriga mais de 1.200 espécies de diferentes peixes, criando um dos ecossistemas mais ricos e vibrantes do planeta. Mas a história não está apenas na vida, está também nos vestígios do passado. Destroços de embarcações repousam no fundo do mar e se transformam em recifes artificiais, onde a vida marinha floresce ao redor de estruturas que atravessaram milênios. Com uma concentração de sal que chega a cerca de 41%, o Mar Vermelho cria um ambiente único, onde apenas organismos especializados conseguem sobreviver. Em regiões como Marsa Alam, dugongos deslizam lentamente entre pradarias submarinas, enquanto nas profundezas da fossa de Suakin, a vida se estende até impressionantes 3.000 metros abaixo da superfície. O Mar Vermelho não é apenas um mar, é um mundo oculto, onde a geologia, a história e a vida coexistem em um equilíbrio raro e fascinante. Zanzibar, Tanzânia. Zanzibar, um arquipélago banhado pelo Oceano Índico, é um lugar onde o tempo parece se entrelaçar com a brisa do mar. Entre praias de areia branca e origem coralina, repousa um território que guarda séculos de história em cada detalhe. Localizada em um ponto estratégico do mundo antigo, Zanzibar floresceu onde se cruzavam as rotas das especiarias que conectavam a África, a Índia e o Oriente Médio. Essa herança ainda vive em sua arquitetura. Edifícios erguidos com coral e calcário contam histórias de sultões e mercadores que moldaram a identidade da ilha. Andar por suas ruas é descobrir portas de madeira trabalhadas com riqueza de detalhes, verdadeiras obras de arte que revelam influências culturais diversas. No mar, os tradicionais daus, embarcações de velas triangulares, continuam a cortar as águas como faziam há séculos, mantendo viva uma tradição ancestral. Mas Zanzibar não é apenas história.
é também ritmo. O oceano dita o compasso da vida local, com marés que transformam a paisagem diariamente. Zanzibar é, acima de tudo, uma ilha de encontros, entre culturas, tempos e naturezas, onde cada elemento carrega o perfume distante das antigas rotas das especiarias. A África não é apenas um destino, é origem, é diversidade, é força, é o berço de algumas das primeiras civilizações humanas, onde vestígios antigos revelam os primeiros passos da nossa própria história. Mas também é um continente vivo, onde tradições milenares convivem com cidades modernas, inovação e transformação. Aqui, a natureza se apresenta em sua forma mais intensa. Dos desertos imensos às florestas tropicais, das montanhas nevadas às savanas douradas. Cada paisagem carrega identidade, propósito e significado. Não são apenas cenários, são narrativas vivas, moldadas pelo tempo, pelo clima e pelas pessoas que ali vivem. E são essas pessoas que dão alma ao continente. Com centenas de culturas, línguas e costumes, a África é um mosaico humano extraordinário. Cada povo, cada comunidade, carrega consigo histórias de resistência, fé, criatividade e conexão com suas raízes. Um continente que já enfrentou desafios profundos, mas que continua se reinventando, com uma força que inspira o mundo. Porque no fim, cada paisagem conta uma história, e cada história revela algo sobre nós mesmos. Mais do que um lugar no mapa, a África é um mundo inteiro.